gente está com o timaço, não é verdade? Já começa, que eu disse, né? Começamos ali com a doutora Maria Bussati, agora a gente vem para o nosso quadro, com os nossos convidados fixos do quadro. Médico Dr. Vitor Sorrentino, bem-vindo. Dr. Domingos Mantelli, mais uma vez, bem-vindo junto com a gente, obstetra, ginecologista, e a nossa Nutrichef, Gabi Esteves. Um beijo pra você, que hoje o prato é... Vocês já viram? Ela já deu uma comentada. Pois é, porque vai, claro, ao encontro do que a gente vai falar daqui a pouquinho, que as meninas já estão mandando muitas mensagens, que foi o assunto aí. E vocês viram que a aguinha aromatizada mudou, hein? Já tomei. Gostou? Muito Essa é da Sandrinha. As meninas estão aqui usando a criatividade, daqui a pouquinho eu conto pra vocês. A gente vai falar hoje de um assunto que na prática clínica de vocês é praticamente diário, né? Quando a gente encontra aí alguns probleminhas que podem ter uma interferência metabólica ou só até, acredito que ginecológica, enfim. Mas que está tudo relacionado, inclusive com alimentação e alguns hábitos. A gente vai falar de endometriose e da síndrome dos ovários policísticos. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Bem pouca. Quem quer começar hoje? Eu acho que assim, o negócio está tão intenso. Eu vou começar com o Dr. Domingos, então, para a gente explicar os quadros, então, até para as pessoas não confundirem uma coisa com a outra. Sim. Aliás, são doenças bem distintas, né? Vamos começar com a endometriose. A endometriose é uma patologia, uma doença caracterizada quando o tecido do endométrio, que é aquele carpetinho que reveste o útero por dentro, ele fica fora do útero. Então, existem algumas teorias de causas para a endometriose, como, por exemplo, a menstruação retrógrada. O que seria isso? A mulher, quando menstrua, uma parte dessa menstruação, ao invés de sair, ela subiria pelas tubas e cairia na cavidade abdominal, se fixando nos ovários, nas próprias tubas, na parte externa do útero, bexiga, intestino, peritônio e outros órgãos. Isso é endometriose. E no período menstrual, como tem células do endométrio fora do endométrio, essas células se espessam e isso gera uma dor pélvica muito grande. Então essa é a característica da endometriose. Mas olha que interessante, existe essa teoria da causa da menstruação retrógrada, da menstruação que sobe. Mas já existe descrito casos de endometriose em autópsias de fetos. Então hoje a gente já tem uma ideia que a endometriose é uma doença genética. Porque o feto já nasce com essa predisposição. A menstruação, o feto não menstrua. Sim. Então, se numa autópsia de fetos foi achado o tecido endometriótico, foi achado endometriose, então a gente já tem que pensar em coisas mais lá para trás, numa causa genética para a doença. Então, a mulher já nasceria com essa predisposição à doença e, dependendo dos seus hábitos de vida, do que ela fizer ao longo da vida, isso vai se manifestar mais ou menos e gerar mais ou menos dores. Certo. Isso, então, endometriose. Endometriose. Síndrome dos ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos. Uma coisa que eu gosto muito de diferenciar antes de qualquer coisa é síndrome dos ovários policísticos, de ovários policísticos e de cisto de ovário. São três coisas completamente diferentes. O cisto de ovário, você pode ter um cisto isolado num único ovário e ponto final, que pode ser um cisto, inclusive, ovulatório, não traz nenhuma consequência para a saúde. Você pode ter um ovário de característica policística, que é um ovário com vários pequenos cistinhos. E apenas isso, também não traz nenhuma repercussão. Quando a gente fala em síndrome dos ovários policísticos, ela é uma síndrome plurimetabólica. Ela tem várias alterações orgânicas, onde um dos sintomas é ter um ovário micropolicístico. Mas além disso, ela tem resistência periférica à ação da insulina, aumento dos hormônios androgênicos, ela vai ter alteração de pele, acne, aumento de pelos, alteração na menstruação, ela pode ficar meses sem menstruar, dificuldade para engravidar, ganho de peso. Então tem uma série de alterações, é uma síndrome plurimetabólica. Então a gente tem que entender que isso é totalmente diferente da endometriose, apesar que algumas mulheres podem ter as duas coisas concomitantes. Pode acontecer, mas são doenças completamente distintas. Agora, uma coisa interessante de característica comum nas duas é que em ambas a qualidade de vida e os hábitos de vida da pessoa vão interferir na doença, para mais ou para menos, mais sintomas ou menos sintomas. Então agora, doutor Vitor Sorrentino pode falar um pouquinho dessa parte, que a Gabi também tem a prática dela. Eu no colo dele agora é com ele. Porque vocês notam também nessa prática clínica, isso é importante a gente dizer, porque eu gosto de fazer essa pergunta para os convidados, e a maioria responde, assim como há pouco que a gente falou do cabelo branco, que não é algo que anteriormente, há anos atrás, as pessoas não ligavam tanto e não percebiam. Não, o número aumentou, certo? O número do problema cresceu. Por quê?
vamos cair no mesmo papo que a gente estava falando agora, né? É hábito de vida. Infelizmente mudaram muito os nossos hábitos e aí com a consequência da falta de saúde, a falta de saúde a gente expressa aquele nosso elo fraco. Ou seja, se eu tiver com falta de saúde, talvez a mesma falta que tu de saúde. Por na minha família ter infarto, provavelmente vai ser um infarto o meu problema. Na tua família diabetes, provavelmente diabetes. O outro câncer, o outro câncer. Então, como um todo, existem, assim, se a gente quiser pontuar coisas, primeiro para endometriose, né? Coisas que podem levar a chance de aumento da expressão, porque tem gente que tem endometriose e não percebe. Passa uma vida inteira, não tem dor. É uma cólicazinha um pouco maior na menstruação. Quem são essas pessoas? Isso é importante identificar. São as pessoas que têm melhores hábitos. Praticam exercícios físicos, ou seja, eles têm expressão maior de sinais dentro do corpo que geram um efeito anti-inflamatório. Segundo, que tem boa alimentação. O que a gente está falando de boa alimentação? Uma alimentação funcional, ou seja, que dentro do alimento eu tenha a possibilidade de angariar nutrientes para produzir toda a minha cascata anti-inflamatória. Que alimentos são esses? Alimentos ricos em ômega 3, e a gente está falando de peixe pescado no mar, não quer dizer que o outro peixe não seja bom também, pode até ser, mas o peixe que tem ômega 3 é o peixe que é pescado, ele não é criado, ele tem maior quantidade de ômega 3. Chia, alguns vegetais têm ômega 3, algas têm ômega 3, então alimentos ricos em gordura, justamente aquilo que a gente está abominando, infelizmente, erroneamente, há muito tempo. Assim, não posso comer gordura. Bom, já está errado. Porque se não tiver gordura de boa qualidade, eu não consigo produzir nem a inflamação, que é importante, e nem a anti-inflamação. Então, esses alimentos são fundamentais, esses são básicos para a nossa vida. Eu preciso de gordura para sobreviver. Agora, eu posso ter outros alimentos que têm efeito anti-inflamatório para a gente, como se fosse remédio natural, como é o caso do açafrão, como é o caso da moringa, como é o caso das uvas, da casca e da semente da uva. Então, dentro disso, então a gente o azeite de oliva é uma gordura de boa qualidade. Eu preciso fornecer para o meu corpo substâncias que deem o tijolinho para ele construir a cascata anti-inflamatória. A básica, o ômega 3, e a gente tem outras que podem auxiliar. Então, alimentos inflamatórios, gordura de canola, soja, girassol, carne de boi, de vaca, de gado. Não era para ser assim, mas já que ele se alimenta diferente, aquela gordura é diferente. As frituras, altos impactos insulinêmicos, ou seja, comer muita coisa farinácea, um alimento farináceo, açúcar, eles produzem efeito inflamatório. Então, essas pessoas que têm mais dor e que vão expressar essa doença, porque tem gente que vai passar uma vida inteira com a predisposição genética, mas não desenvolve. Não desenvolve, perfeito. São as pessoas que têm maus hábitos, cigarro, falta de alimentação adequada, enfim. Bom, quando a gente fala daí para o outro lado aqui, e um detalhe muito interessante, tem um estudo muito legal, mais recente, falando da associação do resveratrol, que a gente encontra não é no vinho, o vinho tem muito pouco, e tem o álcool que é inflamatório, na casca da semente da uva, tá? O resveratrol... No princípio ativo em si. O princípio ativo, e isso a gente já cai para a suplementação, que ela é mais eficaz. E extrato de Pinus Master, muito interessante, mostrando a associação desses dois. A gente pode associar a curcumina do açafrão, pode ser com chá de moringa, tá? Diminuindo a expressão da dor. Então, essas pessoas têm muito menos dor e conseguem conviver, às vezes, até sem o uso de alguma medicação. Olha só. Porque ainda na endometriose, nós temos uma expressão aumentada de uma enzima que chama aromatase, que é uma enzima que converte muito estrogênio. E aí, o problema se perpetua, porque esse tecido endometriótico, ele responde muito ao estrogênio. Por isso que, às vezes, a opção, e aí o Domingos vai entrar, terapêutica, quando cai num contraceptivo oral, uma pílula ou então um DIU, se opta por um progestágeno, um remédio de progesterona. Um remédio, mas que, nesses casos... Pode funcionar. Pode funcionar, porque ele diminui a expressão da aromatase, ele consegue silenciar um pouquinho essa expressão do estrogênio. E é possível hoje descobrir tudo isso e entender o porquê que aquela mulher está desenvolvendo uma endometriose, por exemplo, com exames laboratoriais? O que hoje para vocês, a parte laboratorial pode ser importante, mas de fato a clínica, sim, a conversa e tudo mais é o que vai definir o porquê do quadro está acontecendo. A clínica é soberana sempre. Hoje o diagnóstico de endometriose é feito puramente clínico. É aquela paciente que vai chegar na clínica falando, olha, doutor, eu tento engravidar, não consigo, eu menstruo, tenho dores horrendas, tenho dores na relação sexual, assim, minha qualidade de vida é ruim. Então, assim, pela clínica que ela chega no consultório, você já fecha quase que 90% do diagnóstico de endometriose. É claro que um ultrassom com preparo intestinal, às vezes uma tomografia, uma ressonância ou até uns marcadores que a gente usa,
vão auxiliar nesse diagnóstico. E aí partir para o tratamento. Mas uma coisa que o Vitor falou muito interessante do estrogênio, o quanto ele pode potencializar isso, é obesidade. Exatamente. Obesidade, gordura. Gordura é um tecido produtor de estrogênio. É uma produção secundária de estrogênio no corpo. Por isso que as mulheres mais obesas, que têm uma alimentação completamente desbalanceada e já têm uma predisposição à endometriose, elas tendem a ter muito mais sintomas do que aquela pessoa que tem um hábito de vida muito mais saudável, vai à academia, pratica atividade física, tem um corpo mais saudável, mais magro. E ainda assim, geneticamente, tem a predisposição. Tem a predisposição. Agora, ele disse uma coisa também interessante em relação à quantidade da endometriose. A pessoa pode ter endometriose e não ter sintomas. Eu tenho pacientes que têm muita endometriose e 0 sintomas. E eu tenho pacientes que têm pouquíssima endometriose e muitos sintomas. Então aí vem o quê? A qualidade de vida, obviamente, os hábitos de cada pessoa. A gente já vai falar da síndrome dos ovários policísticos, eu sei que estão chegando várias perguntas, daqui a pouquinho a gente coloca perguntas do público para dar realmente sequência e o intuito é que você faça para que feche aqui a nossa confraria, mas Gabi tá aí só preparando, gente, ela vai fazer hoje uma gastronomia, um prato incrível, é quase um risoto, né? Esse arroz negro com cogumelos. E aí, fala um pouquinho dos elementos que você escolheu, que vai ao encontro aqui do que a gente está falando, dessa parte inflamatória. Cá, eu escolhi esse prato, primeiro porque é delicioso. A gente encontra hoje arroz negro em quase todo o mercado e no Brasil inteiro não é uma coisa difícil de achar. E, Carol, sempre eu gosto de trazer uma coisa viável para as pessoas que estão em casa. Né? É difícil aqui a gente trazer uma posta de atum, uma coisa muito assim que acaba pato, né? Vamos levar um pato, né? É caro, é difícil de achar. Então, assim, o que eu busquei nessa receita? A gente trazer primeiro uma diminuição de proteína animal, que eu acho que é um caminho legal para a gente desinflamar o organismo. Então, eu trouxe um mix aí de cogumelos frescos e secos, que eu acho que dá... dá esse aporte proteico, né? E a gente consegue diminuir essa questão inflamatória de carne, principalmente carne vermelha, ou que nem um frango que não seja orgânico, que a gente sabe aí que bagunça todo o organismo. Então foi uma coisa assim, buscando um pouco de gordura, uma gordura boa, estou refogando com manteiga, uma manteiga de boa qualidade, estou usando a ghee sem lactose. Eu ia até perguntar se era ghee, né? Trouxe a ghee. Estou usando amêndoa, leite de amêndoa, então tudo coisas assim, para a gente sair do creme de leite, sair do flambado do vinho, que acaba, apesar de evaporando o álcool, tem essa questão inflamatória também, então não é um risoto. Tá. É quase um risoto. É quase. Mas eu espero que vocês gostem. Vai ser mais gostoso que tudo. Gente, olha que maravilha. Daqui a pouco a gente vai colocar a perguntinha, mas agora eu quero ouvir a parte da alimentação. Doutor Vitor, vamos lá. Síndrome dos ovários policísticos, que é um negócio complicado, né? O que ela falou, para que a gente não tenha uma confusão, é muito importante. A carne vermelha, ela pode ser inflamatória, dependendo da quantidade e da frequência que a gente come. O problema é que a gente se expõe muito a poucos alimentos durante a vida. Excesso de farinha de trigo, excesso de milho, alimentos derivados do arroz e carne vermelha. Então, é o tempo todo se expondo a esses alimentos. É natural que chegue um momento, o nosso corpo responda um pouco mais a esses alimentos pela repetição, porque naturalmente não seria assim. Teríamos a variabilidade conforme o que a gente tem disponível. Entendi. Bom, um ovário policístico já é muito mais simples a coisa. Eu falo para as pessoas assim, basta querer, que a grande maioria, a imensa maioria resolve. A gente recebe muita pergunta assim, né, nas nossas redes sociais, assim, que a gente fala sobre os possíveis malefícios dos remédios, né, quando mal utilizados, de anticoncepcionais, as pessoas assim, que pena, porque no meu caso, eu não tenho como. Não, a gente sempre tem como melhorar. E o ovário policístico é um caso perfeito para isso. Por quê? Porque na gênese, o que faz o estímulo desses cistos de ovários, mesmo no final das contas, é um mau hábito alimentar. É inflamação. É quase que só alimentar, quase que só. Não é só isso, porque eu preciso ter o estímulo de insulina, excedente, excesso. Isso está tanto na gênese, ou seja, isso tanto estimula o cisto de ovário, como também isso perpetua a síndrome e piora a síndrome. Então eu tenho, no caso de uma síndrome dos ovários policísticos, eu já tenho uma predisposição a ter uma resistência insulínica. Isso corresponde ao quê? Eu não posso
entregar em demasia farinhas, açúcares, carboidratos com alto índice glicêmico e carga glicêmica para o meu corpo, porque ele não vai responder bem. Essa insulina vai subir ainda mais. A insulina seria o seguinte, entraria em jogo para tirar o açúcar do sangue, para alimentar a célula. Ela não consegue fazer o papel adequadamente. Vai demorar ainda mais para fazer, vai requerer mais ainda esse lixeiro para tirar o lixo, e aí a gente vai esgotar essa reserva nossa. A pessoa engorda, cria mais cistos ainda, porque a insulina é estimulante dos cistos, na síndrome, né? Os ovários micropolicísticos pode ser várias causas, mas a insulina também tem um papel importante. Como é que a gente diminui a insulina? É tão simples, é básico, comendo comida de verdade, diminuindo a ingestão de industrializado, de farináceo, diminuindo a ingestão de carboidrato o tempo todo. Porque essa coisa de comer 3 em 3 horas arrebenta as pessoas. Por quê? Porque o que a gente leva? Tudo tem carboidrato. Que é fácil de levar, né? É fácil. Então é muito mais simples. É claro que aí, se a gente fosse dar dicas de outras coisas que podem prevenir isso e melhorar a resposta, nós temos falta de magnésio na nossa alimentação, porque o nosso solo é muito pobre em magnésio, então suplementação de magnésio é excelente para isso, e as pessoas podem até comprar em farmácia, né, o magnésio PA e usar. Muita gente não tem acesso, né, a ter profissional ou com uma prescrição. E outra coisa que se compra em farmácia também hoje sem receita, que é o inositol. Tem muitos estudos mostrando da associação do magnésio com o inositol, que é uma vitamina, ajudando a resistência insulínica e ajudando a tratar, né, a causa. Nosso grande problema, se a gente não for atrás das causas, nós vamos ficar a vida inteira correndo atrás das consequências. Tratando só a consequência. Entregar uma pílula sem avaliar se tem uma síndrome ou não, aí o Domingos pode falar para vocês. E aí fica a vida inteira com um problema acontecendo, múltiplo, porque é plurimetabólica a coisa. Ou seja, eu tenho resistência insulínica acontecendo, eu vou engordar mais, eu vou ter inflamação, eu vou ter falta de magnésio, e eu vou me fixar simplesmente no fato de apagar o meu ovário dando um remédio que deixa a mulher menopausada quimicamente, ou seja, o ovário fica silenciado. E aí eu tapo só com a peneira. Seria o mesmo que você falar assim, eu tenho enxaqueca. Assim, vamos fazer uma anestesia geral que passa a dor da enxaqueca. É mais ou menos isso. Vamos te apagar que a dor some. A gente vai responder as perguntinhas do povo, mas eu acho que o caminho tá bom aqui, né, gente? O caminho tá... Depois a Gabi vai dar uma lista de coisas que a gente pode comer nesses lanchinhos intermediários. Que não, pão. Olha que maravilha. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Mandem, aproveitem. Leila, um beijo pra você. Endometriose causa aborto? Ótima pergunta, Carol. Isso é uma ótima pergunta. Muita gente acha que endometriose é só um fator de risco de dificuldade para engravidar. Quando a gente fala em infertilidade, que é diferente de esterilidade, que é quem não pode engravidar, a infertilidade é uma dificuldade de engravidar e ou de manter a gestação. Então não é só quem não consegue engravidar, é também de manter, de levar uma gestação adiante. E a endometriose, as células endometrióticas produzem uma secreção altamente inflamatória e também predispõem ao aborto. Então muitas vezes aquela mulher que tenta engravidar fala, mas eu consegui engravidar com endometriose. Tudo bem, mas você pode infelizmente vir a ter um aborto espontâneo por conta da endometriose. Às vezes tem pacientes que falam, não consigo engravidar porque eu tenho endometriose. Está lá a pelve toda tomada. Aí ela fala assim, vou fazer uma fertilização. Se você não tratar a endometriose, você vai gastar dinheiro com a fertilização e corre o risco da fertilização não dar certo. Porque a inflamação vai estar lá ainda atrapalhando. Então o ideal em quem tem endometriose é tratar a endometriose primeiro. Até porque é uma doença proliferativa. Pode voltar. Não só ela pode voltar, mas ela pode se expandir. Hoje eu posso ter endometriose nos ovários e nas tubas. Amanhã eu posso estar cometendo bexiga. Depois eu posso ter no intestino. Então cada vez o tratamento vai ficando mais complexo e mais difícil. Então o ideal, assim, tem endometriose, pretende ser mãe, pretende engravidar, trata primeiro a endometriose, posteriormente a gente parte pro restante. Aí, mais perguntinha do público, tem um monte, né? Vamos dar agora, foi dada a largada. Liz, obrigado, um beijão pra você. Os laticínios também são prejudiciais? Vamos lá falar então, doutor Vitor, depois, nossa querida Gabi. Como é que a gente tem aí um bom senso no consumo dessas coisas? Porque tem coisa que é gostosa, né, também. Vamos falar assim, né? Então tem coisa que... Ai, gente, ó, tá chegando o prato. Olha lá, o papo vai ficar melhor ainda, Gabi. Você tem que botar menos pra Carol e mais pra gente. Não, né? É que eu conheço a Carol Ela me conhece, tempo, né? A Gabi já sabe. Já sabe que vai pouco. Já sabe como é que é a condição claro, de toda a qualidade alimentar, mais da quantidade. Vamos lá. Então, assim, é um alimento inflamatório. Ponto final.
Ponto final. Isso não simples, tem mais discussão. não tem discussão mais. O leite é inflamatório. Existem algumas proteínas do leite, o leite que chega hoje a gente, né? O leite cru das vacas que se alimentam livre no pasto é um leite diferente. Esse leite que chega pra gente, não. Bom, o que fazer a respeito disso com os queijos, que é a grande dificuldade? Porque é um alimento inflamatório, existem várias evidências e não tem mais questionamento em relação a isso. Ou seja, outra coisa importante, mas faria falta por causa de cálcio? Também não faria falta por causa de cálcio. Que a gente tem outras Exatamente, tem várias outras fontes. Queijos, vai ser bem pontual. O queijo, quanto mais curado, quanto mais maturado, quanto mais tempo que ele levar para fazer, ou seja, aqueles que a gente tinha ideia antigamente que eram os problemáticos, por quê? Porque o queijo tem gordura, a gordura não é o problema. O problema pode ser a lactose, que é o açúcar do leite para quem tem intolerância, só para quem tem, mas fundamentalmente proteínas do leite. O que acontece num queijo que fica sendo feito durante mais tempo? É um queijo que aquelas proteínas elas vão se desaminando, vão se autodigerindo. Não é isso que acontece, mas para as pessoas entenderem. Então essa proteína fica de mais fácil absorção. Ela não inflama tanto a gente, mas a gente tem que cuidar com as quantidades. Então, aquele queijo que a gente considerava antes, que não, queijo Minas, esqueça esse queijo para inflamação. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, um queijo da Serra da Canastra. Excelente. Mas bom pra caramba também. Porque aí, gente, a gente entra numa questão também do bom senso e da vida social. E aí, minha amiga, essa parte, eu imagino que quando você receba lá os pacientes, as pessoas falam, mas poxa, eu vou sair com meu marido, eu vou sair para jantar, eu vou para uma festa, eu vou ter aquele dia especial. E aí? Como é que a gente lida com isso dentro do que você planeja de bom senso para esses pacientes? Carol, acho que sempre a palavra é o bom senso, né? Todo mundo tem que ter essa... Hoje tem um parmesão aí para vocês, de ótima qualidade. Gente, mas tem, que delícia. Né? Para a gente ter essa questão mesmo do sabor, né? Não adianta a gente fazer... Esses dias eu fiz alguns testes de pizzas mais saudáveis. Não dá para a gente colocar o frango sem tempero... Né, a gente tem que ter prazer com a alimentação. E é muito difícil para alguns pacientes aceitarem que tudo bem comer um queijo mais amarelo, um da canastra e tal, porque eles estão acostumados com a mussarela light, que tem menos caloria, né? E a gente bate muito na tecla, caloria neste momento não vai fazer diferença nenhuma, né? Tem que ser a qualidade. E comendo uma coisa de qualidade, você vai conseguir controlar a quantidade, né? Então, por exemplo, comer uma fatia média, uma fatia gostosa de um queijo da 30 canastra. gramas, vamos falar nos 30 gramas. Que 30, 40 gramas. Num lanche da tarde, por exemplo, se você estiver com fome, né, respeitando essa questão, você não vai ultrapassar a caloria, você não vai ficar com fome uma hora depois para comer uma barrinha de cereal, aquilo que a gente já falou. Pode ser até um belíssimo lanchinho da tarde. Sim, sem dúvida, né? Então, da mesma coisa que a gente fala dos alimentos gordurosos, o coco, como a gente tem aqui na mesa, né? O abacate, avocado, é uma coisa tão prática para você levar em qualquer lugar. Partiu no meio, come de colher, uma delícia. Verdade. Dá saciedade. É antioxidante, vai ajudar em tudo isso que a gente está falando, no cabelo, como a doutora estava falando, e em todo o resto que a gente cai naquilo, E Carol. pode ser o lanchinho intermediário também, já nas dicas dos lanchinhos. Sem dúvida. Esse papo, gente... Não, esse negócio tá maravilhoso. Gostaram? Que é isso? Tá ficando sério. Vamos colocar mais uma pergunta do público e daqui a pouquinho eu falo, porque tudo aqui é muito sério, gente. Isso aqui não é brincadeirinha, não. Na tela, olha lá. Obrigada, Patrícia. Um beijo para você. Corrimento vaginal pode desencadear uma síndrome caso não seja tratado? Não. Corrimento vaginal, não. Falando aí de síndrome ovário policístico, mesmo endometriose, não tem absolutamente nada a ver. O risco do corrimento não tratado é ele subir e causar uma endometrite, causar uma infecção no endométrio. E vai causar uma dor pélvica. Então, muitas vezes ela pode confundir. Como endometriose da dor pélvica e muitas vezes uma endometrite, que é uma infecção no útero, também vai causar uma dor pélvica, pode ter ouvido alguma coisa a respeito, está confundindo as coisas. Mas o corrimento vaginal, ele pode ser causado por fungo, por bactérias, tem vários tipos de corrimentos, cada um requer um tipo de tratamento. E deixar bem claro, não existe corrimento normal. O normal é a mulher não ter corrimento algum. A mulher ter uma lubrificação vaginal, uma secreçãozinha vaginal natural, que ela é transparente, sem cheiro, que não coça, isso sim é normal.
eu tenho um corrimento branco a minha vida inteira. Não é normal. Não é normal. O normal é não ter nada. O corrimento branco pode ser sim uma candidíase, uma infecção fúngica, e isso muitas vezes, quando não tratado, cronicamente passa a levar a várias alterações no colo do útero, lesões no colo do útero, dores pélvicas e aí por diante. E me perdoa, também tem a ver com a alimentação, né? Muito. A gente sabe, principalmente farinha e açúcar. Açúcar, né? É um O açúcar O alimento alimenta. preferido da Cândida é o açúcar. Ela se diverte, né, com o brigadeiro. Ai, Bastante. gente, tá vendo? Alerta, hein, meninas? Perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Sabrina. Beijo pra você. Ter um endométrio grosso já é uma endometriose? Vai conseguir comer. Olha, nega, essa pergunta é interessante. É porque a pessoa faz o exame. Não, e aí a velha questão que assim, fez o exame, abriu o exame. Aí a pessoa começa a fazer comparações, ou ir ali no nosso amigo Google e tal, pra fazer umas pesquisas, e chega a essa conclusão. E aí, doutor Domingos? Não é endometriose. O endométrio mais espessado, a gente chama de hiperplasia endometrial. Pode ser uma causa de sangramento vaginal intenso, de fluxos menstruais intensos, mas em nada ele tem a ver com endometriose. Ela pode ter uma hiperplasia e não ter endometriose, pode ter uma hiperplasia e ter endometriose, mas são coisas completamente distintas. São doenças que podem conviver em conjunto, mas uma não depende da outra, uma não tem relação com a outra. Não tem relação. Não Tá tem aí. relação. Mais perguntinha na tela. Um beijo, Lilian, obrigado. O ovário policístico é um problema exclusivamente metabólico ou existem outras interferências? Vamos ouvir, então, os dois. E aí? Sim. Me pegam comendo? Tudo. Não, uma delícia, fiquem à vontade, meninos. Aqui dá. Gabi, isso é demais. É uma coisa que eu falo, o Vitor já falou também, ovário policístico, síndrome de ovário policístico, é uma doença plurimetabólica, né? Tem tudo a ver. Eu costumo falar, regra número 1 de quem chega no consultório relatando uma síndrome de ovário policístico, que eu falo, logo de cara para a gente ver a melhora. Enquanto faz os exames, os 30 dias até o retorno, corta glúten e lactose, vamos ver o que acontece. Tá. E vamos ver qual melhora o seu organismo tem. O que vai acontecer com ele? Enquanto eu aguardo as dosagens dos hormônios, os exames que eu for solicitar, corta glúten e lactose. Em 30 dias a gente volta a conversar. 90% das pacientes voltam sem sintomas. Não, e corta assim, né? Corta sem ficar catando tudo que é farináceo sem glúten. Não adianta É isso nada. que eu ia dizer. Também não Ou pode lac pegar. free, né? É o lac free, né? Porque continua sendo de origem animal, só que é crescido da enzima e o outro é industrializado. O mais fácil de encontrar na internet, e a gente tem que fazer de forma para ajudar as pessoas que não têm condição de chegar em alguns profissionais que têm um entendimento Sem desta dúvida. forma. Não quer dizer que é o único Sem certo. dúvida, disse tudo. Procure por dieta ou alimentação, não é uma dieta, low carb. O conceito low carb é o conceito de comida de verdade, de restringir um pouco os carboidratos de alto impacto glicêmico, porque a grande maioria dessas pessoas estão errando nisto, a grande maioria. Então eu acho que eu recebo diversas mensagens assim, nossa, me tratei sozinho só porque eu li aquela coisa tua. Eu fico feliz, porque assim, vai ter médico que vai falar assim, não, mas tá tirando o paciente da gente. Não, eu estou ajudando as pessoas, porque Claro. é o sentido da medicina. Sem dúvida. E ajudar que elas se tratem o que dá para elas se tratarem, de casos e casos. A gente pode dizer hoje que esse estilo de vida, porque não é uma dieta, como você comentou, uma escolha, um estilo de vida, da forma como você escolhe ali os alimentos e programa e organiza o seu dia e a sua alimentação, que hoje o que a gente tem de mais, assim, eu não vou usar a palavra seguro e nem a palavra saudável, mas importante e viável e inteligente dentro das escolhas alimentares. A gente pode dizer que o low carb é algo assim comprovadamente que, né, a longo prazo, porque muitas coisas mudam na medicina também, a gente pode garantir ali uma vida plena, vamos dizer assim. Carol, menos problemas, vamos dizer assim. Eu dou aula, dou palestra todo final de semana. Dou curso para nutricionista, para médico, Ninguém gosta quando a gente fala isso, mas nós, entre os professores, palestrantes disso, a gente fala assim, olha, é low carb para todo mundo. Assim, o sistema low carb, se a gente entender o conceito, é evitar excesso de farinha, de carboidrato de má qualidade. Mas, Vitor, cabe low carb? Não. Por quê? Porque eu faço muito esporte. Então, eu não posso restringir tanto o consumo para mim, para ti provavelmente não. Então, depende de pessoa para pessoa. Você tem que encontrar. Mas, se a gente fosse generalizar, qual o grande problema populacional que nós temos? Obesidade, sobrepeso. Levado por quê? Más escolhas alimentares, fundamentalmente, de um excesso de industrializados. E a gente está falando de farináceo. O que é farinha? Excesso de carboidrato. Então, se fosse para todos, é interessante o conceito low carb. É claro que quando a gente quer individualizar, melhorar e personalizar, aí é diferente. Apesar de que muitos nutricionistas não gostam quando a gente fala isso, nem médicos, mas a verdade é que com um conceito de alimentação saudável é um conceito de evitar excesso
de farinha, de industrializado. É simples, fazendo isso automaticamente, praticamente, nós vamos cair no lugar. E é o bom senso no final da história de tudo. Dá tempo de mais uma perguntinha, a última. Ai, Glaucia, deixou. Vamos lá. Tá ficando quente. Muito bom. Aí, Marilane, beijo. Olha lá que foto linda. Quem está amamentando e tem ovário policístico pode suplementar magnésio? E aí eu já amplio a pergunta. Quem está amamentando, as mulheres que estão grávidas, isso funciona também? A gente tem que pensar nessa escolha dos alimentos também nessa fase, porque a maioria das mulheres tem a sensação que se comer muito, o neném vai ficar ótimo. E aí você pode comer o carboidrato que seja, ou exagerar na proteína, porque daí vai tudo pro bebê. Vai tudo mesmo, né? Vai. Até as porcarias que come. Até as porcarias, né? Como é que é isso? Olha, quem está amamentando não pode suplementar magnésio. Ela deve suplementar magnésio. Deve, Aliás, meninas. quem está amamentando, quem está grávida, quem não está grávida, homem, mulher, todo mundo deveria suplementar magnésio. Porque magnésio é o maestro dos minerais no nosso corpo. Tem inúmeras funções no nosso corpo. E, infelizmente, a população brasileira é carente de magnésio no organismo. Para a gente ter magnésio, a gente deveria ter vulcões. No Brasil não tem vulcão. Então a gente não tem água magnesiana, a gente não tem, é pobre em magnésio no nosso solo. Então, assim, além disso, o no açúcar geral, expolia magnésio. Quanto mais açúcar come, mais magnésio manda Mais embora. perde. E o magnésio é um excelente anti-inflamatório para a endometriose, síndrome do ovário policístico também. Ajuda muito quando você suplementa no alívio das dores. E no quesito, assim, na parte alimentação, as grávidas e amamentando, aí sim a comida de qualidade melhor. Se você não quer se cuidar, não se cuide muito antes, 1 ano antes da gestação e 1 ano depois de nascer o seu filho. Cuide com os exemplos, porque a programação é importante, a gente vai falar sobre isso ainda uma outra vez, e o que você come, até o agrotóxico que você toma, está indo para o leite materno. Gente, as meninas, a Mandinha já tá lá pulando, fazendo assim, que eu estourei fosse tudo carnaval que aqui. podia que não podia. Ai, Ai, é sempre maravilhoso. Vocês são incríveis. É um papo aberto, é um papo de verdade, é um papo que é o que eu sinceramente, quando a gente pensou nisso aqui tudo, é o que está faltando, né, de informação na mídia, um negócio sincero, de verdade, cara limpa, né? E aí, gente, procurar ajuda é sempre importante, mas eu fico muito feliz em saber que vocês, profissionais grandiosos, estão aqui disponíveis para poder passar esse tipo de informação para as pessoas que não têm a possibilidade de ter um atendimento com não é carinho, né? É com todo esse conhecimento e com essa estrutura profissional. Então, assim, contem com a gente. Eu vou, inclusive, dar uma sugestão, se minha diretora topar. Vamos colocar lá, que nem a gente colocou para uma pauta do Dr. Roberto, 3 itens e você vai decidir qual vai ser o próximo tema da nossa confraria. Bacana. Vamos fazer isso, Glaucio? O pessoal vota e aí a gente vai ouvir de vocês aí, tanto no Instagram quanto no nosso Facebook, qual vai ser o próximo assunto. Eu tenho certeza que ficaram muitas perguntas a serem respondidas, mas sempre vamos voltar. Eu faço questão de ler todas para trazer nos próximos encontros. Muito obrigada, menina, isso aqui tá demais. Você guarda? Que bom. Tá muito bom. A água da Sandrinha ficou perfeita, tudo impecável. Muito obrigada. Eu saio feliz, gente. Vocês não sabem como eu saio feliz quando a gente escuta as informações e aprende. E pesquisa, é bom demais. Deixa eu agradecer nossa queridíssima NutriChef, nossa Nutri Gabi Esteves, assim que você vai encontrar o trabalho dela também no Insta, @nutricionista Gabi Esteves, o Gabi com Y, tudo junto. Vou deixar um telefone para vocês que é o 973679977. Vou agradecer aqui os meninos, Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. Você encontra também, pode segui-lo no Instagram, tem tudo ali mais um pouco, @Domingos Mantelli, com 2 L's e no final, sempre uma aula lá nos seus stories. Obrigado. Eu fico só ouvindo dos bebês geniais, adoro. E Dr. Vitor Sorrentino, @doutor abreviado Victor Sorrentino, tudo junto, que também lá nas redes sociais faz um trabalho muito bacana, cheio de informação. Muito obrigada. Obrigado Mais uma vez, você, Carol, por estarem aqui, viu? Até a próxima.